Oi, gente, começando então o nosso Papo com Gresg de 2023, né? É muito bom a gente poder recomeçar o ano com esse estudo, a gente poder estar junto aqui e dando continuidade ao livro Perturbações Espirituais, com Celso, Alexandre, que está chegando, e Ricardo, né? Mais uma vez, obrigado a vocês por nos darem essa possibilidade. Bom, gente, vamos pedir agora que todos fechem os olhos, vamos pedir nesse momento a espiritualidade de luz, nosso Senhor Jesus Cristo, que esteja presente nesse estudo de hoje, iluminando a cada um de nós, trazendo luz, trazendo boas reflexões, abençoando também aos nossos palestrantes, amigos, Celso, Ricardo e Alexandre, e que hoje possamos estar com o coração aberto, mente aberta, ouvidos de realmente ouvir, para que a gente possa pegar todo esse ensinamento, essas reflexões que hoje vão ser trazidas e colocarmos na nossa vida diária, na nossa reflexão diária. Mais uma vez, agradecendo a espiritualidade de luz por essa oportunidade, damos então por iniciado o trabalho de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Olá, Babs, bem-vinda. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Feliz Ano Novo para quem Feliz Ano Novo para todos. Feliz Ano Novo. Para nós todos. Com muita luz, com muito amor, com muita coisa boa, né? Que é isso que a gente precisa. Bom, a gente vai esperar, vai dar início. Você está com material, Celso? Eu posso começar pelo material que eu tenho aqui, que não é de apresentação. Não, vamos começar então, aí depois a gente entra com a Alexandre. Isso. Lembrando que nós paramos no início do 15º capítulo. Deixa eu ver aqui, só um instantinho que eu vou abrir aqui. No início do 15º capítulo. E vocês estão me ouvindo, né? Muito bem, tá. Celso. 15º, né? 15º capítulo. 15º. É sexta? O título do capítulo é Esclarecimentos Oportunos. Então, ele fala lá no último slide que foi apresentado, ele fala que a mídia que vive e se compraz em vender alucinações e pavor, sem o menor respeito pelos sentimentos humanos, a pretexto de informar, faz verdadeiras lavagem cerebral em que o mal predomina e convida os cidadãos a um alerta armado. Estimula os esportes radicais sem nenhuma consideração pela existência física, decanta os festivais alucinados de drogas e de sexo que arrebanham centenas de milhares de jovens e adultos, frustrados uns, cansados outros dos próprios excessos, e reinam o medo, a insegurança, a incerteza, o vazio existencial. Bom, na realidade, só isso aí dá para a gente falar muito a respeito. Mas, seguindo a dinâmica do estudo, nós só gostaríamos de comentar que esse é o retrato do mundo onde a gente está vivendo, né? E o grande problema, quer dizer, o grande contraste que existe, evidentemente, entre materialismo e espiritualismo. Existem pessoas que se dizem até espiritualistas, mas elas como que são levadas, se deixam levar por uma força que é como se essa força falasse em evolução dos costumes. E não é o que a gente sabe que existe, né? Isso não é evolução, isso é estagnação. Porque
esses dizeres do livro nos mostram claramente uma evidência, a de que os costumes, a mídia, a cultura, parece que servem a um propósito que ninguém quer questionar, porque é muito de acordo com prazeres, liberdade e todas essas coisas. Então, as pessoas reclamam umas das outras uma atualização na maneira de viver, no tipo de arte que consomem, nos hábitos, no tipo de relação entre homens e mulheres que parece ser mais, como se devesse ser mais licencioso. E quando isso contrasta profundamente com tudo aquilo que nós compreendemos como o que é certo. Por quê? Porque essas pessoas que são inconscientes dessa realidade espiritual, elas são profundamente materialistas, mesmo aquelas que se dizem espiritualistas. Por coincidência, se vocês permitem a digressão, hoje no nosso culto, a página falava justamente dessa questão que Paulo fala que quem não tiver o espírito do Cristo não é do Cristo. Então, ele falava que é muito distante a realidade da pessoa se dizer cristã e viver cristamente, né? Viver como cristão. E nós estamos vivendo uma crise da verdade, uma crise forte, em que, na realidade, o que as pessoas consomem é aquilo que elas ouvem e preferem, sem nenhuma referência que lembre realmente a verdade. Nós devemos nos sentir, sim, de um lado, privilegiados, porque nós temos uma orientação espiritual que nós seguimos, que fala da autenticidade da vida, mas, ao mesmo tempo, esse é um sentimento que é carregado de responsabilidade para nós que representamos o Consolador, o movimento espírita. É carregado de responsabilidade no sentido de coerência na maneira de viver, no sentido de saber conviver com essa barafunda dos costumes, ao mesmo tempo não alimentando sentimentos ruins pelas pessoas e não criticando ninguém, porque não adianta nada criticar, porque a nossa vivência ela tem que ser baseada no exemplo. É isso que se pede de nós. Eu gostaria, por favor, que vocês comentassem isso, se vocês quisessem, quem quiser participar, né, com a licença da Simone, porque isso é o que nós estamos vivendo hoje em dia. Posso? Claro. Não, deve. Eu acho que... Você é obrigação, né? Por favor. Não, aliás, antes de mais nada, eu peço desculpas aí por um período aí de ausência, mas eu tentei, juro, a Simone sabe disso, mas eu estou retornando hoje devagarinho. Claro. Eu lembrei muito de uma figurinha que está circulando nas redes sociais, que aparece a figura do cristão, um puxando a mão do outro, e o religioso, aquele que empurra, aquele que repudia. Ou seja, está pedindo, através dessa mensagem, que nós possamos exercitar justamente o ser cristão, que é justamente, eu concordo inteiramente com o Celso, de dar o exemplo. Só que nem sempre é fácil a gente dar o exemplo, porque muitas das vezes, por mais estudo, por mais conhecimento, né, por mais vivência que nós possamos ter, nós sempre escorregamos na casca da banana. E nós não devemos, assim, nos culpar
pelo fato de nós, por algum motivo, erramos de alguma forma com alguém. É exercício. E é por isso que nós estamos aqui nessa salinha hoje, né? Para que a gente possa justamente refletir, pensar sobre as coisas que nós falamos, que nós fazemos em direção ao outro, seja quem for esse outro, seja quem for esse próximo, para que nós possamos justamente nós prestarmos mais atenção conosco mesmo, né? Então, como você falou, dar o exemplo, né? Nós possamos ser esse veículo de exemplo. Acho que esse que é o ponto, e é o ponto que não é tão fácil assim. Basicamente é isso. Eu só vou continuar aqui, Ricardo, que ele fala aqui, ele continua dizendo o seguinte: não são, porém, esses dias surpresas para os estudantes do Evangelho de Jesus, porque estão anunciados com detalhes nos escritos luminosos e serão tão terríveis que o Filho intercederá ao Pai para que sejam amenizados, porque, se não o forem, quase ninguém resistirá. A chegada do Consolador ao planeta terrestre faz parte das promessas do Senhor, de forma que os seres contemporâneos disponham de informações seguras sobre como comportar-se nesse momento áspero. Então, fica muito claro, epa, chegou alguém aqui, de repente, isso não é mediúnico não, né? Bem-vindo, Alexandre! Está aqui, já botou aqui. E fica muito claro para nós, tudo bem, Alexandre? Tudo Fica ótimo. muito claro para nós o seguinte: que roteiro nós temos. Então, que ninguém fique desesperado com essas coisas. Está anunciado. Foi dito que vai acontecer. Então, na verdade, nós... aliás, não é só o nosso exemplo, é também a nossa serenidade de quem conhece e aceita uma verdade que fala do futuro. Então, às vezes eu fico me perguntando se essa reação de muitos dos nossos confrades, não são poucos, que, às vezes, diante de determinadas coisas, eles têm o reflexo de se queixar daquilo como se não soubessem que esses acontecimentos foi dito que isso ia acontecer. E isso, na realidade, o mundo precisa mais, da nossa parte, de um comportamento de serenidade, de não represália, de compreensão e, principalmente, como o Ricardo falou, de exemplo. Nós estamos aqui nós não reencarnamos para estar aqui por acaso, porque demos sorte de um dia entrar num centro, não. Isso é uma responsabilidade que nós temos e a qual nós devemos muito agradecer. Alexandre, você tem todo o direito de pedir para eu me aquietar aqui. É isso. Bom, deixa eu ver. Vocês estão me escutando? Porque perfeitamente. Ótimo. Perfeito. Consegui aqui que eu não estava conseguindo. Só fazer um comentário rápido, que é o seguinte. A gente tem, nos últimos estudos, comentado sobre algo que tem se falado muito, eu não lembro se da última vez a gente comentou, mas é importante, se a gente comentou, é importante voltar a esse ponto, né? Tem muita gente, e a gente está batendo bastante nisso, tem muita gente falando o seguinte: eu não sou espírita, mas eu não sou um espírita praticante, eu sou um espírita simpatizante. Assim como muita gente fala que sei lá, que é um bandista simpatizante, que é católico simpatizante, que é... Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender o seguinte: ser espírita é ser 100% cristão. Primeira coisa. E por que isso é tão importante?
Porque Jesus nunca, eu pelo menos, se alguém souber, por favor, me corrija, mesmo. Estou sendo sincero. Até onde eu sei, Jesus nunca disse, olha, senta aí que eu vou ensinar algumas coisas para vocês, para que vocês tenham um pouquinho mais de conhecimento. Até onde eu sei, com toda a minha tentativa de ser menos ignorante, tudo o que nosso mestre nos disse foi: escuta o que eu vou ensinar e presta atenção no meu exemplo para que você possa repetir. E aí, quando chega o Espiritismo vem falar sobre o seguinte: causa e efeito. De forma inquestionável e fora de qualquer opção de escolha. Ou melhor, mas Alexandre, a gente tem escolha. Sim, verdade. O que eu estou falando é, a lei de causa e efeito não é conectada a uma chavinha que a gente liga e desliga. É isso. Eu não quero participar. É uma escolha. A doutrina espírita, o espiritismo, ele veio para reforçar o convite de Jesus de que nós não podemos, e isso tem sido uma dificuldade cada vez maior, e não é para as pessoas, eu estou falando para mim também, porque eu cada vez me sinto mais comprometido com o mundo ao meu redor. E vou dizer para vocês, tem sido cada vez mais difícil. Porque quanto mais a gente se sente comprometido, maior é a pressão. Mas toda vez que eu sinto, e aí falando por mim, toda vez que eu sinto uma pressão muito grande, eu lembro de nosso Mestre Jesus. E trazendo um pouquinho mais para perto, de todos aqueles médiuns que nós admiramos, que nós seguimos, que nós, às vezes, até idolatramos, porque, nossa, é uma admiração muito grande. Mas são pessoas que, volta e meia, que elas relatam que volta e meia caíram, escorregaram, falharam, mas deixam claro, faz parte do caminho. Muitas vezes contam que questionaram os mentores, mas por que você deixou acontecer? A escolha foi sua. Então, esses médiums que nós admiramos profundamente, eles, de vez em quando, eles escorregaram. Mas eles também deixam claro para a gente, e nem precisam falar, a gente vê isso, que é um trabalho contínuo e cada vez maior. E não importa qual a dificuldade, enfrentam e confiam. E confiam. Eu me sinto envergonhado toda vez que alguém me pergunta alguma coisa e eu me sinto compelido, e às vezes até falo, de dificuldades. Aí eu falo, depois eu falo assim, caramba, cara, dificuldade faz parte. Então, tudo, até o que o Celso estava falando, enfim, o que a gente está lendo aqui, assim, nós temos uma responsabilidade absurda. Ser espírita é assumir. A gente tem falado isso cada vez mais, graças a Deus a gente tem escutado muita gente falar sobre isso, é assumir uma postura de eu sou um trabalhador de mudanças. Não é pegar o caminhão de mudança, parar na casa ali do sujeito, não. É de mudanças profundas, antes de qualquer coisa, em mim e em seguida, na humanidade. Então, Aí, olha só, rapidinho, posso fazer um adendo? por favor.
esse caminhão de mudanças em mim, nós precisamos prestar muito atenção e cuidado em relação a isso, de nós identificarmos as falhas em nós mesmos, de nós realmente combatermos o orgulho, combatermos o egoísmo, combatermos todos esses vícios morais que fazem parte da nossa vida, porque nós vamos ser testados, com certeza, nós somos testados o tempo todo. Então, esse que é o ponto. Às vezes, isso vai ser mole, isso vai ser fácil, vamos passar por isso porque nós temos estudo. Não, não vai ser fácil. Temos estudo, sim. O estudo é a base, vai nos dar subsídio. Mas é aquela casca da banana que eu falei no início. Nós vamos nos deparar com uma casca de banana no nosso caminho que a gente vai escorregar. Faz parte. Mas é de casca em casca, né, que nós vamos amadurecendo. É isso. Então, só um ponto de atenção mesmo. Não, é isso. É exatamente isso, Ricardo. É exatamente isso. Enfim, era o que eu comentar. Ótimo. Vai, Celso. Que ele continua aqui, isso é outra coisa que a gente precisa ver. Como sabemos, mais de 5 centenas de grupos especializados em desobsessão e socorro especial encontram-se na Terra sob o patrocínio da veneranda embaixadora de Jesus. Relembrando, essa embaixadora de Jesus no início do livro, na organização desse trabalho que ia ser feito no planeta, ela aparece e fala desse planejamento dos espíritos que foram chamados a fazer esse trabalho, do porquê desse trabalho estar sendo feito, de como ele está relacionado com a transição que nós estamos vivendo e o que seria enfrentar. Então, se ela fala aqui se ele fala aqui que mais de 5 centenas de grupos especializados em desobsessão e socorro especial encontram-se na Terra, a gente começa a pensar no seguinte: quem é que em que lugar existe obsessão? Pensar assim, né? O planeta todo. Uma das maiores doenças que existe no planeta é a obsessão. A gente fica falando de Covid, de pandemia, desse vírus que das variações desse vírus, mas existe essa pandemia de obsessão há muito mais tempo e que faz que traz muitas dores. Agora, quem é que trabalha com desobsessão? Né? Nós podemos ver, quer dizer, claro que o espiritismo tem em vários lugares do mundo, né? Existem alguns lugares em que as pessoas acham que devem fazer aquele trabalho de... não é aquele trabalho de expulsar o demônio? Como é que é o nome daquilo? Eu também esqueci o nome disso. Acho que quem Exorcismo. faz isso. Isso, exorcismo. Exorcismo, Não é à toa que a gente esquece, não, porque realmente... E aí, existem livros que falam... Recentemente eu li... Assim, na realidade, é o próprio Manuel Filomeno de Miranda, que ele tem um livro Reencontro com a Vida, não sei se o fundo vai deixar mostrar, em que ele fala que, às vezes, os espíritos são chamados para trabalhar nesses exorcismos e é uma coisa que não adianta nada, porque esse exorcismo diz respeito a ter autoridade sobre determinados espíritos, e a pessoa que faz o exorcismo não tem autoridade nenhuma, porque a autoridade é moral, não é ali no grito de levantar a voz, eu te ordeno, e eles morrem de rir, os espíritos morrem de rir disso, porque a autoridade precisa ser moral.
Então, vejam, nós estávamos falando, Ricardo, Alexandre, Simone, todos, em responsabilidade. Olha a responsabilidade que o movimento espírita tem em todas as instituições. Está lá André Luiz falando que é importante que todas as instituições se preparem para trabalhar. Muitas vezes só com irradiação, se não houverem equipes especializadas com aquele modelo de reunião mediúnica que tem passista, esclarecedor e psicofônico, às vezes é só de radiação mesmo, mas olha a importância, a responsabilidade que o movimento espírita tem nesse momento no planeta, considerando esse tipo de situação. Por que é que aparecem mais de 500 grupos especializados em desobsessão? Isso da parte espiritual, né? Eles precisam do comprometimento da parte correspondente da parte dos encarnados. Então, se não houver conscientização nesse sentido, é o que em vários pontos do livro ele fala, isso é o que se espera de nós, das pessoas que trabalham no movimento espírita. Porque ter conhecimento dessas coisas é trabalhar com um legado que nos foi conferido, com muita honra. Se você sabe, se você conhece, se você não duvida dessas coisas, isso vem junto com uma responsabilidade. E está lá. O Ricardo mexe comigo, porque tem a pergunta que eu mais gosto do Livro dos Espíritos é sobre o objetivo da encarnação. Mas está lá nessa pergunta que todos nós temos que fazer a parte que nos toca na obra da criação. Então, no movimento espírita, a nossa parte é essa. É trabalhar com exemplo, aquilo que a gente sabe que precisa fazer e todas essas coisas. Celso, só um comentário rápido. Isso. Quando a gente... Não é rápido, não. Não, rápido. Quando a gente lê o Brasil, Pátria do Evangelho, né? Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente encontra lá que quando o nosso país, a região, né? Ela foi definida, vamos dizer assim, para ser essa... Jesus determinou as características, né, dos espíritos que viriam para cá. Então, ao fazer isso, automaticamente, ele disse, esses que vão para lá, né, todo aquele que ali nascer será envolvido nessa responsabilidade. Então, a gente pode até negar. A gente pode dizer, não quero, ok, livre-arbítrio, beleza. Mas a gente tem essa responsabilidade, a gente tem a gente já tem imbuído, né? Nós já recebemos esse convite e, como se diz, temos todo o direito de negar o convite, né? de declinar do convite, mas é uma responsabilidade que nos foi passada pela definição do nosso próprio mestre, quando definiu a estrutura, as características dos espíritos. Não é os bons espíritos, porque não somos, não é isso. Não é isso. Mas os espíritos que para cá vieram para entrar nesse grande laboratório, nesse grande hospital que é o nosso país, mas com todo respeito, não um hospital para tratar da doença, mas um hospital para tratar da saúde de todos os espíritos para cá vieram. Mas como é que a gente trata essa saúde? Com o nosso trabalho. Exatamente. Não há melhor tratamento que cuidar dos outros. Isso aí. Né? Porque, e aqui ele avisa, ainda não atingimos o clímax das dores e conflitos. Quer dizer, ainda vem coisa aí.
Mas, por outro lado, são inúmeros os resultados eficazes dos esforços empreendidos pelos trabalhadores de além-túmulo em forma de socorro. Então, quer dizer, isso que você falou, Alexandre, que o Ricardo também falou, sobre essa autocrítica saudabilíssima, né, de nós reconhecermos, quer dizer, que nós temos muita coisa para trabalhar e constantemente. Isso também implica em que nós tenhamos um outro tipo de percepção, a de que nós não temos que temer nada, nós não temos que detestar o difícil. Não, muito pelo contrário. Quando a vida nos convida constantemente a enfrentar dificuldades, nós podemos entender que nós fomos chamados para essa situação para que, nesse enfrentamento, nós possamos adquirir a experiência necessária para ajudar os outros. Esse negócio de nós frequentamos casas espíritas, nós trabalhamos na casa espírita, e nós sabemos, às vezes a gente entra na casa em que a gente trabalha, a gente vê aquele irmão que está ali um mundo de tempo, ele vem, assiste a reunião, toma o passe. Isso não é crítica, não, isso é uma observação útil para nós. Ele vem, assiste a reunião, toma o passe, vai embora, como se ele estivesse cumprindo com um ritual que vai livrá-lo de todos os males do mundo, porque ele está cumprindo com aquilo ali. Então, olha a importância de se conscientizar da necessidade de trabalhar, né? De agir. Nós estamos, o plano físico é o plano da ação. Aqui, nós temos que agir, né? Então, isso é uma coisa imprescindível. Então, esse enfrentamento de dificuldades, eu acho que é isso, Alexandre, que gera em nós essa autocrítica de perceber que, olha, eu sei que é difícil, eu sei em mim que é difícil. O quanto isso é complicado, contrariar essas tendências, né? É a mesma coisa que comer a hóstia e achar que vai salvar, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E às vezes, não pode mastigar, não, tem que deixar dissolver. Como se isso fosse de fazer uma diferença. Nós não estamos criticando, mas existem realmente, foi uma observação importante, que existem realmente pessoas que se demoram nesse ritual de atos de salvação, como se isso pudesse fazer alguma diferença. Ô, Celso, só um comentário. Rapidinho. Assim, a gente tem que lembrar o seguinte: algumas pessoas fazem isso de forma mecânica, como se realmente já fosse o suficiente e pronto, acabou. Mas tem pessoas, e tem várias pessoas, e a gente... É a forma como a pessoa aprende, né? Ela realmente acredita nisso. E por que eu estou falando isso? Porque em um determinado momento, eu não lembro agora qual é a questão, mas eu lembro da resposta. Kardec faz um questionamento e os espíritos dizem o seguinte: para Deus, a intenção é tudo. Então, assim, a gente não pode... De novo, é chato. Eu acho chato quando fazem isso, e quando eu faço, imagino que seja chato também. Mas ser repetitivo, mas a gente não fala, e eu falo isso para mim também, tá? A gente tem que parar com as desculpas e achar que eu posso... eu vou ajudar aquela senhora a atravessar a rua, então tudo bem se eu fizer uma coisa errada ali, porque vai contrabalançar. Não! Porque a intenção vai acabar com isso. A minha intenção
define. É óbvio que se eu faço algo errado, a intenção não desculpa o erro. Eu tenho responsabilidade. Mas a intenção, na crença de que eu estou fazendo o melhor, é só a gente pegar Saulo, por exemplo. Saulo pisou na bola adoidado em relação ao ensinamento de Jesus. Mas ele acreditava no que ele estava fazendo. Sim, sim. Né? Ele acreditava, ele seguia a crença dele. Até que ele percebeu, gente, o que eu fiz? É. E aí ele simplesmente falou, estou errado, estou ciente, Jesus, me diz para onde ir, que queres que eu faça? Pronto, me diz aí, porque eu já pisei na bola e eu não quero perder mais tempo. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que virar a chave. Exatamente. Você falou de uma coisa extremamente importante pelo seguinte, porque isso passa de discutir, porque, veja, há quanto tempo nós somos espíritas, né, Alexandre? Então, nós trazemos um modelo de religiosidade que, às vezes, nos faz com que nós sejamos dados a certo automatismo em determinadas coisas, esses rituais que a gente está falando, essas ações e tudo isso. Mas qual é a diferença? A diferença é que agora nós estamos conscientes. E outra coisa importante que você falou é o seguinte, nós muitas vezes sabemos que na presente existência, mesmo sendo espíritas, nós não só pisamos na bola, como, por causa disso, tomamos tombos fragorosos, né? E aí, o que a gente faz com isso? A gente vai ficar de acordo com aquele antigo modelo de religiosidade, sentado na beira da calçada e lamentando, eu sou isso e aquilo e tal. Não. Levanta, vê aqui o que você tem que fazer, se está machucado, põe ali um esparadrapo e caminha, trabalha, porque olha, a vida está cheia de exemplos nesse sentido. As pessoas que entendem que erraram, mas que compreendem, com a graça do bom Deus, Criador de todos nós, que uma maneira de mudar esse próprio sentimento é agindo no bem, fazendo o contrário daquilo que fazia. Eu vou contar aqui um exemplo rápido. Quando eu estava fazendo mocidade, eu fiz mocidade já velho, né? E lá o irmão Aloísio, que comandava lá na cidade, ele contou que ele estava dando uma palestra e que uma senhora falou que procurou depois apavorada porque ela tinha cometido um aborto. E ela estava vendo ali pela palestra dele o crime que era aquilo, esse negócio todo. Aí ele foi intuído e botou a mão no ombro dela e falou assim, minha senhora, a senhora sabia o que estava fazendo? A senhora não tinha o conhecimento que a senhora tem agora. Foi errado, foi errado. Mas olha para frente, a senhora tem a vida pela frente para encher essa vida de coisas boas que compensem aquilo que a senhora fez de errado. E isso foi um alento tão bom para essa senhora que ela saiu de lá aliviada e todas essas coisas. Então, é claro, não há saltos nessa história. Nós erramos. Mas a gente sempre pode voltar e vamos reconstruir esse negócio, vamos agir, vamos fazer alguma coisa que mude que melhore o meu crédito, né? E diminua o meu débito. Eu estou aqui para isso. Estou aqui para melhorar a minha conta corrente que eu tenho lá de... Não estou nem falando de bônus hora, não. Estou falando de dívida mesmo, né? Eu já devo ter recebido tanta moratória e continuo devendo lá e tal. Mas eu sei que eu posso melhorar a minha conta corrente fazendo coisas boas, né?
que compensem aquelas coisas que a gente fez de errado. Ô, Celso, você está falando de conta corrente. Acho que, na maior parte das vezes, as pessoas acham que simplesmente fazer alguma coisa boa. Ah, eu fiz isso aqui, eu dei uma esmola, eu ajudei eu fiz alguma coisinha, acham que está... É a mesma coisa de fazer um depósito em uma grande operação, né, como se a gente estivesse colocando... Na verdade, nós ainda somos tão endividados que os nossos depósitos, assim dizendo, com as boas ações, são praticamente como colocar numa poupança. A poupança não está rendendo, ela só está diminuindo o débito. É verdade, é verdade. Né? Então, a gente precisa assim, trabalhar mais para poder aumentar isso e poder reduzir cada vez mais o débito, para aí sim começar a fazer aplicações que tenham melhor retorno. Mas melhor nem olhar, parar de olhar o saldo. Em vez de olhar o saldo, vai fazendo coisas, vai fazendo o que tem que fazer, esse negócio todo, para melhorar. E quando chegar lá do outro lado, aí você nem precisa, alguém vai falar do saldo para você. Mas, realmente, perfeito. É isso mesmo. Vamos seguir? Só um adendozinho aí, claro. Rapidinho. Uma coisa importante que me chamou a atenção, que a própria Simone fala muito sobre isso, e a importância da casa espírita ser acolher a pessoa, né? Eu acho que a reunião pública, você falou desse exemplo aí do senhor Aloysio e tal, ele acolhe essa pessoa, né? Eu acho que a casa espírita tem que, na verdade, resgatar isso com o máximo de urgência, principalmente depois de uma pandemia. Acolhimento sem julgamento, né? É verdade. Esse é um ponto. E outro ponto que você comentou, que a casa espírita, dessa questão de você entrar na casa, assistir palestra, tomar passe, tomar aguinha, já cumprir com o meu ritual, posso ir para casa livre e saltitante. Não, aí eu lembrei de uma história, a minha sogra que me contava essa história, eu não tinha praticamente nada de estudo ainda na época, ela falava, toma o passe com aquele médio ali, que aquele médio ali é forte. Aí, depois que a gente vai estudando, vai compreendendo certas coisas, você vai entendendo, né? Que o passe dele é bom, que negócio. Não existe isso. Né? Não existe isso. O passe forte, o passe é bom, pelo amor de Deus. Né? Inclusive, nós observamos hoje que algumas pessoas, quando entram na sala de passe, elas escolhem o médium, né? Elas escolhem, evitam uns para ir em direção aos outros. Então, sabe da história que eu muita bronca lá no Frei Luís, quando eu ia no Frei Luís, já acontece a história para a algumas vezes. Eu cheguei nesse nível, já estava até evitando. Não, aquele cantinho escuro ali, eu sempre levo o bronca. Eu vou para outro cantinho ali que eu vou me dar bem. Mas não estava, não. O meu médio era trocado. O médio que me dava bronca e eu ia para o canto mais claro. Então, não tinha como escapar. É isso. Não, é isso mesmo. Às vezes, Ricardo, aquele que vai ali e que assiste a palestra em silêncio e toma o passo, toma a vinho e vai para cá, de repente, é o que ele pode fazer. De repente, é o que ele pode dar para a própria consciência. É melhor fazer isso do que estar fazendo muita coisa errada. Mas o que a gente espera é que um dia essas pessoas despertem para a necessidade de ação. Na casa espírita não existe esse negócio de se impor nada a ninguém, mas a gente não pode deixar de abrir as possibilidades, né, para a pessoa. Quem quiser trabalhar isso aqui. E eu volto a repetir, está sim de espírito querendo trabalhar. Só a gente precisa do nosso comprometimento. Né? Vamos lá, Alexandre, desculpa. Vamos abrir um pouquinho de espaço para o pessoal poder, porque o pessoal está a gente falando aqui. Acho bacana ouvir também o pessoal aqui. Sem dúvida. Simone, Gilmara, sei lá, mas quem está aqui? Nem sei mais, deixa eu ver aqui. Brenda, para vocês falarem também um pouquinho, só para sair um pouco desse... Eu, Celso Alexandre e eu. Vamos dar uma variada.
Quem quer comentar um pouquinho? Quem quer falar um pouquinho sobre tudo isso que a gente conversou? Um de cada vez, não todos ao mesmo tempo. Rodrigo. Alguém levantou a mão aí, ó. Quem? Rodrigo. Vai lá, Rodrigo. Cadê tu? Tá Acho que você está no mudo, Rodrigo. Eu acho que tá bem baixinho. Ah, tá. Foi. Tá ouvindo? Agora estamos. Agora foi. Não foi. Que agora apagou o som de novo aí. Você está colocando o celular em cima de alguma coisa? Porque está ficando mudo. Então, pulei de janela aqui. A gente fica aqui de lero, a gente fica trocando umas ideias aqui enquanto vocês estão, né, expondo o assunto. E aí, de vez em quando, vem na cabeça, quando a gente está falando, por exemplo, sobre a gente acreditar que a gente está fazendo o certo, mesmo quando não é certo, né, e como que a gente lida com a consciência depois disso. Porque faz a gente refletir, por exemplo, algumas atitudes extremistas em outras religiões, e sim, também existe no Espiritismo. Por exemplo, a própria Guerra Santa, né? Fazer alguma coisa em prol do meu Deus, em prol do meu Messias, em prol do meu Senhor. Então, muitas pessoas exercem uma coisa errada, até que ponto a pessoa realmente acredita que aquilo não é errado, para lidar com uma expectativa de uma vida futura, ou eu estou matando pessoas, mas é porque em prol da minha crença, em prol do meu Deus. Como é que fica esse jogo de consciência dessas pessoas? Rodrigo, só uma coisa. Lembre-se desse seu questionamento quando nós estivermos fazendo, no meio do capítulo 16, que eles vão tratar exatamente disso aí que você está falando. Né? Só para começar a falar a respeito da sua objeção, existe uma relação muito clara entre o conhecimento que você tem e aquilo que você faz. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: você tem que fazer um questionamento à vida para saber aquilo que é certo. Eu falava que a gente está vivendo uma crise muito grande da verdade, né? Todos os dias aí a gente vê uma situação em que as pessoas que mentem mais veementemente e mais constantemente ganham terreno de uma maneira muito clara, né? Quando veicular notícia falsa virou uma arte, virou um hábito e todas essas coisas. Mas na sua consciência ocorre de uma maneira diferente. Você pode sinceramente acreditar que um movimento é correto de acordo com a religião que você professa, mas desde o momento em que você entendeu nessa mesma consciência que a violência não adianta, que usar arma não é correto, que represália não adianta, que você já compreendeu, mesmo na sua incapacidade de fazer isso, você já compreendeu o valor do perdão, aí você está indo contra a própria consciência. Pode estar indo a favor, pode estar indo no roldão dos hábitos daquilo que você professa, mas você tem o dever de contrariar aquilo que todo mundo está fazendo em benefício da luz que já existe na sua consciência, dizendo: não, o certo é perdoar. Não, o certo não é me vingar. Não, eu não tenho por que usar a arma. Não, eu entendo que eu não tenho que revidar. Eu sei que eu não posso responder ao preconceito com violência, porque não adianta nada. O pobre do cara é ignorante, ele é que tem que acordar,
Não sou eu que tenho que dar poder a ele de me desestabilizar emocionalmente com as ideias que ele... com os exercícios de maldade dele. Então, a chave disso, Rodrigo, é a maneira como isso chega na sua consciência. Se você já sabe, se você compreende o que é certo e o que é errado, não faz sentido você obedecer a essa onda que te carrega simplesmente porque você coloca lá no crachá que você é de determinada religião. Se a sua consciência está lá no Livro dos Espíritos, como é que Deus fala com o homem? Através da consciência. Se a sua consciência diz que aquilo é errado, então você pode contrariar tudo e segue aquilo que a sua consciência fala. Claro que isso depende de você compreender, claro que isso depende de você... Qual é o conselho que nós recebemos? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Né? Tem todas essas correntes religiosas aí, elas têm como pilar, um dos pilares, o estudo. Não pense você que porque Jesus era cercado de pessoas analfabetas, que eles não estudavam. Eles estudavam mais e melhor do que muitos de nós. E estudavam agindo, estudavam ali fazendo as coisas. Então, eles embebiam de uma maneira assim, muito muito verdadeira a própria consciência com essas verdades todas. Né? Então, eu acho que... mas lembra disso que você está colocando, e muito utilmente, no próximo capítulo, no meio dele, vai ter lá uma coisa que vai falar a respeito disso. Eu ia até fazer um comentário com relação à pergunta, mas... Por favor, não, o tempo todo. Você já jogou para o próximo capítulo. Então Não, mas eu tenho que segurar. Não, só vou então fazer um comentário rápido, que é o seguinte. Eu tenho escutado, eu não sei se vocês escutam, como sendo do lar de Frei Luís, e vocês sabem disso, que é um lar, que é um ambiente muito grande, a gente tem uma diversidade de pensamentos, enfim, os números são maiores, né? E eu estou lá há 22 anos, e desde o início, eu escuto muito, e eu falo isso, gente, eu não escondo isso, não, eu falo, inclusive, com as pessoas lá da direção, e falo, eu escuto muito, sabe, de pessoas dizendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e quando são questionados, eu falei, mas espera aí, o ensinamento de Jesus, que é a base, não fala para a gente ir por esse caminho. Não, mas é assim que tem que fazer, porque aqui assim... Começa a se arranjar desculpa. Eu falei, não. Desculpe. Enfim, eu não estou dizendo, eu amo aquela casa. O trabalho que é feito lá é fantástico, é maravilhoso. A minha colocação aqui em relação às pessoas. As pessoas. Há algumas pessoas, né? Ou a cada um de nós, quando a gente busca uma desculpa para justificar aquilo que a gente quer fazer. Por isso se fala sempre, o que o Celso falou, né? É necessário uma instrução, a gente tem que se instruir, sem sombra de dúvida. Na dúvida, se ainda assim pintar a dúvida, ou mesmo que não pinte a dúvida, melhor ainda, na certeza, é assim que tem que ser feito. Eu tenho certeza disso? Tenho. Então posso fazer? Não. Antes de fazer, o que Jesus faria? Isso. Essa tem que ser sempre a pergunta. Tem que ser sempre essa pergunta. Se eu tiver certeza e, na resposta, o que Jesus faria, a resposta coincidir, beleza. Se houver discrepância, volto, rebobino a fita
porque eu sou da época de rebobinar a fita, rebobina a fita e vamos de novo, vamos reiniciar o pensamento, o estudo, a avaliação, tudo que tiver que ser feito. Tem que ser assim. Ou a gente faz... E a gente está falando muito da casa espírita, né? Mas na vida, em qualquer lugar, dentro de casa, na rua, no trabalho, na casa espírita, seja onde for, é na vida. O mundo de provas e expiações é o mundo, é o todo. Enfim, é isso. Você sabe que teve uma vez que eu perguntei, eu estava passando por alguma dificuldade, algum problema na vida, perguntei para o Breno, o que você acha que eu devo fazer? Ele justamente me devolveu com essa pergunta: vem cá, o que Jesus faria? Bom, eu acho que Jesus ia até a pessoa, ia abraçar a pessoa, ia orientar a pessoa, então vai lá e faça isso. Foi a resposta dele. E fiz o meio, segui essa linha e deu tudo certo. Quer dizer, realmente essa pergunta é mágica, né? É mágica no sentido de ser uma pergunta bem estratégica para a gente poder pensar sempre o que Jesus faria no nosso lugar. E pode solucionar muitos problemas. Eu acho que a casca de banana está na velocidade do mundo levar a gente a fazer as coisas sem pensar antes, muitas vezes, né? Então, está tudo tão rápido que quando vê a gente já presta atenção mais no que, entre aspas, interessa a gente, ou que a gente está condicionado a fazer, o que a gente já está condicionado em forma de discurso, e aí acaba não abrindo esse canal para um autoconhecimento, para você, de fato, aplicar aquilo que você estuda, mas de uma maneira mais pensada. Né? Exatamente. E outra coisa, as pessoas olham muito para a figura do expositor espírita, palestrante espírita, orador, que seja qual for o nome. E muitas pessoas falam, é um ser de luz. Eu já ouvi isso. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, somos seres falíveis. Estamos aqui justamente para quitar parte dos nossos débitos. Não é por aí, não é esse o caminho. E as pessoas também têm uma interpretação errada em relação a isso, mas que eu acho que é uma tarefa de dia a dia também de justificar isso. Né? Palestrante falando de tal. Caramba, o cara é, né, o suprassumo das galáxias. Não, não é. Não é. Esse é outro ponto também que a gente tem que, no movimento espírita, ir disseminando para quebrar um pouco isso. Né? Eu achei muito bacana uma iniciativa de vocês, acho que foi ano passado, o GRES completou 10 anos, né? Foi isso? 12 anos. 12 anos. 12 anos, tá. 12 anos ano passado. E acho que pensei com a casa ainda e tal, e a Simone, não, estava conversando entre a gente a respeito de convidar algumas pessoas. Eu achei assim, uma resposta bacana, assim, não, vamos chamar aí Celso, você, Alexandre, exemplo, né? E não Paulo César Frutuoso, não desmerecendo a figura do Paulo César Frutuoso, nem do André Trigueiro, nem do Divaldo Franco. Gente, isso também eu acho errado, entendeu? Eu acho que temos que ser menos, assim, não ter tanta idolatria por certas pessoas, e sim divulgar o que? A doutrina. O que a doutrina fala? Né? Qual é a mensagem que Jesus nos passou que ela tem que realmente ficar na mente das pessoas, para que as pessoas possam refletir e aplicar a reforma aí. E não nessa idolatria que existe no movimento. Isso também me incomoda um pouco. Acho que eu já falei muito, chefe. Isso. Se é para falar muito, eu estou ganhando de montão. Olha lá, a onda de tentativas de moralização dos governantes, incapazes e protegidos por negociações partidárias, demonstrando-lhes os vícios e extravagâncias administrativas com os furtos ultramilionários, é também obra de honoráveis espíritos encarregados de trabalhar nesse mistério, inclusive com o renascimento na carne de muitos deles, especialmente capacitados para tanto. Mas a mensagem que o mensageiro, sem dúvida alguma,
sem dúvida alguma, concordo. Quando há corrupção nos altos escalões do mundo, os demais segmentos da sociedade contaminam-se e seguem-lhe os exemplos nefastos, responsáveis pela decadência e desaparecimento de muitos impérios e civilizações do passado após o apogeu que atingiram. Na realidade, isso é um retrato do mundo e do momento em que a gente está vivendo, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que existem pessoas que reencarnam com o objetivo de buscar consertar as coisas. Existe, aliás, o Alexandre já falou muito bem a respeito disso, né? Espiritismo e política, mas fica muito claro que o problema não é um governo de direita ou de esquerda. O problema é um problema moral. Governos de direita ou de esquerda, quando dá certo, não dá certo por ser de direita ou de esquerda. Dá certo porque as pessoas envolvidas no processo de gestão agem corretamente do ponto de vista moral. Então, quer dizer, essas pessoas que reencarnam para mostrar claramente os erros, que têm uma conduta mais incorruptível, elas existem para salvar a situação que ocorre. O que aqui ele diz assim, segmentos da sociedade contaminam-se e seguem-lhe os exemplos nefastos. Quantas vezes vocês ouviram, que é uma coisa que me irrita profundamente, me perdoe, né? Do alto do espírito cristão, eu confesso que me irrito profundamente com isso, é que a pessoa que diz todo homem tem seu preço. Isso me incomoda tanto ouvir, todo homem tem seu preço. Aí, quer dizer, as pessoas acham que tudo pode acontecer porque elas simplesmente olham e veem o que a maioria está fazendo. Todo mundo rouba, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. Aí bate naquele negócio que o Rodrigo estava comentando. E a minha relação com aquilo que eu sei que é certo. A relação com aquilo que eu sei que é certo, que é a voz da minha consciência, tem que contrariar tudo e todos a benefício daquilo que eu acho que é certo. Eu não tenho que seguir ninguém, não tenho que fazer nada que todo mundo faz. Eu tenho que fazer aquilo que a minha consciência diz que é certo. Independentemente de ideologia política, independentemente de qualquer coisa. Eu sigo a minha consciência. Mas a sua consciência leva você... Eu sou ignorante em muitas coisas, claro, evidentemente, né? Mas Deus sabe até que ponto eu estou sendo coerente com aquilo que Ele sabe que a minha consciência está dizendo. O que eu não posso é contrariar a minha consciência. Se eu já sei, por isso é que se fala lá, o conhecimento traduz responsabilidade. Tem um monte de gente que vive em livraria comprando livro, conhecer. Parece que quanto mais comprar livro, parece que aquele negócio entra por osmose, mais fica sábio, aquelas coisas todas. Não é isso. E outra coisa, passou a conhecer, então você aumentou a carga de responsabilidade, né? Porque você passa a saber aquilo que é certo. E isso você sabe através da sua consciência, né? Então, olha, eu não sei se é saudade de vocês, mas eu voltei tão falante que se não me mandarem calar a boca, eu vou estourar o tempo aí. Então, desculpe, Alexandre. Então, Celso, para com isso. Desculpe, Ricardo. Então, deixa eu só, pegando o gancho no que você está falando. Lá no Grégio. É o que, Ricardo? Sábado que vem o Celso vai estar presencial lá no Grégio. Ele está aquecendo os motores, né? Aquecendo os motores, exatamente. Tá certo. Mas só pegando, rapidinho, só pegando o gancho no que o Celso estava falando,
Eu gosto muito daquele grande filósofo, o tio Ben, né? Que dizia que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E como dizem que conhecimento é poder, nós, quanto mais conhecemos, mais responsabilidade nós temos. E o que realmente, assim, tirando a brincadeira do tio Ben, para quem não conhece, que é o tio do Peter Parker, né, do Homem-Aranha, é só uma brincadeira, mas que ele dizia isso. Mas a questão a gente tem, quando a gente fala de consciência, não é aquela consciência que a gente muitas vezes luta para mostrar para as pessoas, né? Eu estou bem com a minha consciência. Se eu estou bem com a minha consciência, eu não preciso ficar falando. É a consciência sincera, é aquela consciência que sou eu e ela, é a consciência da qual eu não consigo esconder coisa alguma. Não é a consciência do personagem que eu quero ser para as outras pessoas. É a consciência verdadeira, a consciência sincera que está conectada com Deus. Né? Então, é essa consciência. E quando a gente se conecta a ela, a nossa responsabilidade é muito maior, porém, a nossa força, a nossa capacidade, ela se torna muito maior também. Né? Não à toa, uma das grandes frases da cultura da humanidade está lá no Templo de Delfos. Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Quer dizer, a partir do momento que nós acessamos a nossa consciência, a partir do momento, nossa consciência verdadeira, nossa consciência sincera, a partir do momento que a gente se permite essa conexão sincera com Deus, né, através dos nossos mentores, através do ensinamento de Jesus e tanto mais, nós despertamos essa nossa capacidade que nos foi dada por Deus, que é uma capacidade divina. Não porque somos deuses, mas porque fomos criados pelo próprio divino. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande que a gente não pode negar. É isso. Simone levantou a mão. Isso. Não, é só um complemento aqui que eu acho interessante, porque a gente tem como hábito julgar muito o outro, né? A gente tem como hábito falar muito que está tudo ruim, do político está ruim, do chefe está ruim, do amigo está ruim, enfim. Só que a gente, às vezes, se esquece que a nossa própria transformação moral, eu acho que no capítulo, não sei se é o 5 ou 6 que fala isso, que a nossa própria transformação moral, ela influencia o grupo que a gente está. Não é? Se a gente se melhora, obviamente a gente vai fazer com que o grupo que nós estamos inseridos, de alguma forma, esteja melhor. Então, se a gente quer um centro melhor, espírita, a gente tem que ser melhor. Se a gente quer uma família melhor, a gente tem que tentar ser melhor, para que a nossa influência haja de forma positiva e ajude esse grupo, ao invés da gente criar o hábito constante de julgamento. Né? Constante de dizer, mas o outro está errado, o chefe está errado, não sei o que está errado, todo mundo errado. De repente, só a gente está certo. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que refletir na nossa transformação, influenciando aquele grupo que a gente quer que esteja melhor também. Né? Só essa observação. Não, isso, ótimo, ótimo. E, inclusive, Simone, quem está na posição de orientar, em uma posição de gestão, encontra, às vezes, muitos elementos que só estão ali para apontar o erro. Só estão ali para dizer, isso aqui deveria ser assim, mas a contribuição dessas pessoas, muitas vezes, é pífia, no sentido de melhorar as coisas. Então, mais vale o exemplo mudo do que ficar falando essas coisas todas. O Alexandre botou ali, conhecimento de si mesmo. Qual o meio prático, 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Olha aí, a gente estava falando disso.
Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí a gente vai emburacar numa situação, porque o autoconhecimento é fazer o que eu fazia quando vivia na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que feita por outrem censurarias, sobre se fizestes sobre se obraste alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais. Se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ou entrar de novo no mundo de espíritos, onde nada pode ser ocultado? Então, quer dizer, isso ilustra bem essa questão da relação que nós temos com a própria consciência, né? E uma das coisas de que a gente mais precisa para conhecer a si mesmo, e depois a gente pode, em outra oportunidade, desenvolver isso muito mais, é de coragem. Porque muitas vezes nós fugimos de conhecer a nós mesmos, com receio daquilo que a gente vai encontrar. Acreditem. Vamos lá. A onda de tentativas... Esse é o novo. A onda de tentativas... É o último parágrafo. Tá. É o último parágrafo. Assim, cabe nos manter, no entanto, uma atitude otimista, porque Jesus comanda a grande nave terrestre, conduzindo-a ao porto de segurança, e espera que façamos a nossa parte na condição de cooperadores por eles, convidados ao exercício do amor e da compaixão. Aí entra aquilo que nós estamos falando aqui o tempo todo. Nós estamos aqui por algum motivo, né? Cada um tem... ninguém precisa ser sábio, ninguém precisa ser santo, ninguém precisa ser... O que Deus quer de nós é a disposição de fazer a própria parte com a capacidade que tiver. Com a capacidade. Eu nunca me furto de comentar o seguinte: eu não sei passar na rua e ver uma pessoa que trabalha na limpeza urbana sem lançar um olhar de profunda gratidão a essas pessoas, sem lhes admirar, porque se não fosse o trabalho deles, o mundo não funcionaria direito. O cientista não poderia estudar, o médico não poderia agir, o professor não poderia ensinar, nada poderia acontecer direito. Então, quer dizer, cada um tem a sua parte, cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem a sua missão no mundo. O que importa é, se você sabe o que fazer e não faz, aí, meu irmão, você tem um problema. Tem um problema Celso, que você precisa resolver. Sim, meu irmão. É curioso como as coisas acontecem na nossa vida e depois algumas experiências que a gente considerava como passando vêm na memória e nos traz muitas reflexões, né? Muito se fala sobre o nosso mestre como governador do nosso planeta e colocando ele numa posição de capitão, de comandante,
de uma embarcação, né, onde todos estamos navegando juntos, isso e aquilo. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade, eu já tive a oportunidade de participar, enfim, de navegar, de participar de algumas regatas e tudo mais, competições, né? E uma das coisas que a gente aprende quando a gente está numa equipe, quando a gente está dentro de uma embarcação, seja uma embarcação à vela, seja uma embarcação a remo, seja que tipo for, é que não há peso morto dentro de uma embarcação. Todo mundo tem uma função que é crucial para a condução daquela embarcação. E se alguém simplesmente, eu não vou fazer, isso pode causar um dano muito grande para aquela equipe, para aquela embarcação. É óbvio que a gente sabe que quando, por exemplo, só para deixar claro aqui, quando a gente está numa sala de tratamento, e se eu não me preparei adequadamente, a espiritualidade vai lá e me isola, para que os trabalhadores que ali estão, e mais ainda, as pessoas que ali vão ser atendidas, elas não sejam impactadas ou sejam menos impactadas pela minha displicência. Tá? Então, nesse caso, a espiritualidade trabalha para que as coisas deem o mais certo possível. Mas por que eu falei da experiência da navegação? Porque a gente aprende que todo aquele que está em uma equipe, por exemplo, no caso do Gresg, todos os que ali estão, seja qual for a posição, no caso lá do Frei Luiz, no caso da casa do Frei Fabiano, no caso, não importa, não importa. Cada casa, no caso da nossa família, nossa casa, se um está desajustado, afeta todo mundo. Então, quando a gente tem consciência de que as coisas não estão muito ajustadas, nós temos responsabilidade, sim, de trabalhar ainda mais para que essa equipe, esse grupo, seja lá o que for, tenha o melhor resultado possível. E essa é a responsabilidade de todos nós que estamos em contato com a doutrina dos espíritos. Porque mais do que ter contato com a doutrina cristã, a gente tem contato com essas regras, vamos dizer assim, né, com esses esclarecimentos que falam sobre, de novo, sendo repetitivo, sim, que falam sobre causa e efeito. E não é só em cima de mim. Porque muitas vezes eu posso ser causa e não é para causar... como é que se diz? Me fugiu a palavra agora, mas enfim. Terrorismo para cima de ninguém, não. Mas, assim, nós somos responsáveis, sim, pelo mundo ao nosso redor. E a gente tem que trabalhar para que o mundo seja melhor. Enfim, é isso. Perfeito. Aprendamos, pois, a servir sem murmurar, compreendendo que o inimigo é alguém que perdeu o próprio endereço e projeta as suas angústias e aflições no outro, naquele de quem se torna adversário, seja por heranças reencarnacionistas ou por injunção do progresso moral. Então, isso que a gente vê muito na vida pessoas nitidamente, quando estão brigando com você, na realidade, elas estão brigando a partir de algo que existe dentro delas originalmente, né? Então, como elas não suportam ver isso dentro delas, elas projetam no outro, e se elas se acostumam a ter raiva, aí elas entram numa espiral de
ódio, vingança, impiedade, todas essas coisas, que vai fazer com que elas se percam, né? Então, é muito interessante isso de compreender essas pessoas como alguém que perdeu o próprio endereço. O que significa isso? Alguém que não quer se autoconhecer. Alguém que não conhece a si mesmo. Alguém que não sabe o que existe dentro, ou desconfia e morre de pavor. Existe uma alegoria que vem da filosofia grega que fala de um rio em que quem tem culpa tem que atravessar esse rio para o outro lado, mas para fazer isso, e é um rio muitas vezes caudaloso, para fazer isso tem que ter coragem, tem que estar disposto a, vamos dizer assim, vencer os desafios, a agir contrário à maneira que levou a se perder e todas essas coisas, e o outro não tem nada com isso. Isso é uma coisa da própria pessoa, né? Então, nós que compreendemos isso, nós, graças ao bom Deus, temos muito trabalho pela frente, porque tem muita gente perdida no mundo, muita gente perdida. E nós temos que olhar essas pessoas, principalmente, o Ricardo está falando de acolhimento, né? Nós temos que acolher aquele que nós entendemos que perdeu o próprio endereço, guardado devido à relatividade, devido à proporção, né? Alguém que está perdido, não sabe, está naquela espiral de problema existencial, não sabe o que está fazendo aqui. Não sabe o que faz. Então, se nós temos a condição de pegar essa pessoa, recebê-la, olha aí o pessoal que trabalha em atendimento fraterno, ou mesmo quem não trabalha em atendimento fraterno, mas está lá dentro. E não precisa estar dentro da casa espírita, não. Está em qualquer lugar e que vê alguém sofrendo, perdido, sempre pode dar uma palavra, sempre pode estender uma mão, sempre pode dar uma opinião, sempre pode desculpar um erro. Porque é isso que Jesus nos ensinou, que nós possamos dar esse exemplo de magnanimidade, de caridade, de perdão. Então, essas pessoas aí que perderam o próprio endereço é que são o nosso desafio. Quando não, somos nós mesmos que às vezes estamos aí meio desarvorados, né? É isso. Eu prometo a vocês que no próximo encontro eu vou falar menos. Quer ler um pouco, Alexandre, por favor? Posso ler, posso ler. Indagava-me como será possível que, ao adotarmos uma crença religiosa que ensina o amor e a fraternidade, o nosso primitivismo nos leve ao absurdo da intolerância ao ponto de destroçarmos-nos uns aos outros. Estava informado de que quase 15 mil guerras anotadas no transcurso da cultura humana, que de quase 15 mil guerras, 80% delas possuía raízes religiosas. E foi um pouco do que foi dito logo no início, né? Muito do que se estava falando com relação a... droga, voltando aqui. Das atitudes em função, não lembro quem comentou, em função da... Assim, estou fazendo isso pelo meu Deus, estou fazendo isso, então, como é que é possível isso? É certamente um total esquecimento daquela pergunta que já falamos aqui algumas vezes. O que Jesus faria? Né? Se ele não permitiu que Pedro
continuasse com a espada desembainhada, se ele não fez coisa alguma para contrariar o ato que finalizou pela prisão dele, porque, ao fazer isso, ele teria que ir contra um irmão, quem somos nós? Quem somos nós? Então, a questão do acolhimento, ela se torna cada vez mais importante nas nossas vidas. Eu não lembro se... Eu lembro que há pouco tempo eu comentei, não sei se foi em nosso último encontro ou recentemente, se foi... Eu peço perdão por repetir, mas tem uma passagem da vida do Peixotinho, em que ele, a caminho do centro, né, porque ia ter uma reunião e tudo mais, eu não lembro exatamente qual a situação, mas ele é abordado ou vê uma pessoa que estava com a perna completamente deformada, muito infeccionada, e assim, cheirando muito mal. Muito, muito mal. Porque já vamos... Ih, caramba, 9h57 já. Desculpe, deixa eu só finalizar aqui para a gente... Claro. Só finalizar o pensamento. E aí a pessoa só queria uma ajuda e ele falou assim, não, vamos lá para o centro. E as pessoas que estavam com ele falaram assim, não, peraí, mas ele está... não dá nessa condição, como é que ele vai com a gente? E ele falou assim, não, ele vai, porque se ele não for, eu não vou. A postura dele, né, e a filha dele conta isso, se ele não for, eu não vou. Porque o objetivo da Casa Espírita, mais do que o encontro, mais do que o estudo, era de acolhimento aos necessitados. E quanto mais necessitado, mais importante esse acolhimento se faz. E aí levaram muito a contragosto, quando chegou lá, ó, ele vai entrar, não, mas espera aí, que não sei o que e tal, tá fedendo muito, tá cheirando, tá horrível, tá não sei o que. Ele vai entrar sim e vamos cuidar dele. O que aconteceu? No momento em que começaram a cuidar dele, contam que o ambiente foi tomado por um aroma tão extremamente agradável, por quem tem, né, a visão, que pétalas caíam, que a luminosidade ali era tal, a energia foi tão grande. Ele não só foi curado, como todo o mal-estar que ali tinha sido causado inicialmente, foi extirpado. Então, tudo isso por quê? Porque aquele irmãozinho nosso, Peixotinho, nesse caso, ele simplesmente disse, não, se não é para agir conforme, aí eu estou usando as minhas palavras, né, mas em função do que foi descrito, do que aconteceu, se não é para agir conforme o ensinamento de nosso mestre, não tem sentido eu ir para lá. Para que eu vou para a Casa Espírita se eu não posso levar uma pessoa que está necessitada? Agora! É óbvio que existem limitações, sem sombra de dúvida que existem. Mas a gente tem sempre que se questionar o que Jesus faria. E tem que, sim, dar um passo de fé. É acreditando, mesmo que de repente bata um medo dentro de mim, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se, mas eu tenho que dar um passo de fé. Acreditando em nosso Pai, em nosso Mestre, acreditando nessa doutrina maravilhosa que nós acolhemos em nossa vida, porque só assim nós poderemos fazer valer todo o sacrifício de tantos que vieram antes de nós para deixar essa mensagem maravilhosa que faz parte da nossa vida. Perfeito. Rapidamente, esse é um ponto do estudo que nós vamos entrar agora num outro assunto pesado, por sinal, e que nós podemos conversar da próxima vez.
Então, isso é uma boa divisão. Simone, com a palavra. Desculpe a hora. Não, que isso. Obrigada, Celso, Alexandre, Ricardo. Obrigada pela oportunidade. Antes da gente fazer a prece final, convidando a todos vocês a participarem, se puderem, da palestra presencial que a gente vai ter a honra de ter o Celso na nossa casa. Ama, trabalha, espera e perdoa, né? Que é uma fala linda da conversa de Abigail com Saulo, né? Então, o Celso vai falar sobre, com certeza vai ser uma linda palestra, e a gente queria convidar todos, se possível, para estarem presentes com a gente dia 28, né? No último sábado, 28, né? 28, às 18 horas, tá? A gente espera por vocês. Marcos, você pode fazer a prece final para a gente? Posso sim. Vamos lá. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Pai de infinita bondade, espiritualidade de luz, todos os espíritos que cuidam do nosso trabalho, queremos agradecer por essa noite, por esse primeiro encontro desse trabalho tão importante que traz tantas reflexões, tantos ensinamentos, que possamos absorver de verdade cada um dos pontos trazidos, cada comentário, cada frase, que possamos refletir e entender, buscar o nosso autoconhecimento como fonte de mudança, como fonte de melhoria, como ponto de partida para combater nossas mazelas, nossas más tendências, que possamos sempre, sintonizados, nos momentos mais difíceis, nos conectar com Jesus, pensar em tudo aquilo que Ele nos trouxe, tentar, dentro das nossas limitações, seguir o caminho que Ele seguiria. E que esse ano seja repleto de encontros virtuais, presenciais, mas que sempre possamos estar juntos, construindo, aprendendo, compartilhando e acolhendo em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer oportunidade. Gratos estamos por mais esse dia, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, Simone, Alexandre, vocês todos. Boa noite. É o nosso Boa noite. Gente, só lembrando, mês que vem é carnaval na terça-feira, então a gente não vai ter a nossa aula, infelizmente, e a gente volta em março. Em março, tá bom. Tá bom, gente? Tá. Um beijo. Boa noite. Boa noite. Beijo, boa noite. Tchau. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite. Tchau.